A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Neste sábado vamos falar de algo que atinge muita gente hoje em dia, que é a ansiedade. Vamos falar então da ansiedade sob a ótica espírita. A ansiedade é considerada por muitos estudiosos como uma doença deste século XXI. E muitas pessoas se reconhecem ansiosas nos dias de hoje e se sentem reféns desta sensação. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma emoção natural que podemos sentir em determinados eventos da nossa vida. É um mecanismo de sobrevivência para passar por situações perigosas, uma resposta do organismo que estimula a secreção de adrenalina. Serve, portanto, para nos gerar um estado de alerta e expectativa sobre o que está por vir. Todavia, a ansiedade excessiva e mais persistente transforma-se em transtorno psicológico, influenciando ativamente a rotina e escolhas da pessoa. Nessa situação, constantemente, há a antecipação de uma ameaça futura ou iminente, independe se essa ameaça é real ou simplesmente percebida. Essa, digamos, psicopatologia traz perturbações físicas, como na respiração, na digestão e no sono. E pode-se manifestar de diversas formas, deixando-nos irritadiços e acelerados, ou mesmo abatidos e desesperados. É, caros amigos, um transtorno que traz desconforto e desequilíbrio. Quem sente, quem passa, sabe perfeitamente do que é que se está a falar. O indivíduo não consegue lidar de forma saudável com o seu cotidiano, porque há excesso de futuro. Isto é, quando vivemos fora do momento presente, sempre na expectativa de algo que deve acontecer, relacionado ao futuro. Aqui vamos conversar um pouco sobre esta ansiedade que nos prejudica. A patologia que extrapola os limites naturais e assola milhões de pessoas pelo mundo. A ansiedade parece muito atual, bem especificada e estudada. Porém, é um fenómeno muito antigo sobre o qual Jesus já falava há mais de 2000 anos, quando ele dizia: "Não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo." Isto podemos encontrar no Evangelho de Mateus, no versículo 3, no ponto 34. Nessa passagem, Jesus, longe de nos coagir à displicência com o futuro ou à preguiça e indisciplina, adverte-nos sobre a inquietação que nos desgasta e atrapalha o serviço no bem. O Espírito Emmanuel cita a ansiedade como um dos piores corrosivos da alma. Corrosivo este que vai minando as nossas forças de realização no presente e que cria estados desequilibrados que nos levam a atos precipitados. No passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. Da nossa parte, é justo que colaboremos com eles, a benefício próprio, imunizando-nos contra essa nuvem da imaginação que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. Isto pelo Espírito Emmanuel. A ansiedade patológica, caros amigos e ouvintes, mesmo que leve, faz parte da sociedade atual. Isso porque hoje vivemos submetidos a muitas demandas e pressões para produzirmos cada vez mais, a ponto de que possamos suportar de forma constante um nível tolerável de stress. Se, de um lado, vivenciamos conquistas velozes e extraordinárias para facilidades tecnológicas, de outro, infelizmente, ainda não conseguimos encontrar a harmonia dos sentimentos e o equilíbrio das emoções necessários à plenitude.
As dificuldades internas refletem-se em problemas de como lidar com a realidade externa. Os tempos atuais favorecem a ansiedade pela quantidade de estímulos externos. Queremos urgência e respostas rápidas, imediatismo. Por exemplo, nas redes sociais ou aplicativos de mensagens instantâneas, chegamos a pensar que seremos desaprovados se não respondermos imediatamente. Até parece que o toque do telemóvel é mais acelerado e somos quase chamados a correr para o telemóvel, enquanto que o telefone fixo que tínhamos em nossa casa tinha aquele toque mais pausado, que nos convidava pelo menos a caminharmos de forma também mais pausada. Ou seja, é como se tivéssemos que estar todo o tempo conectados para não perder coisíssima nenhuma. Com isso surge a síndrome do pensamento acelerado. Nós estamos induzidos a pensar cada vez mais depressa e de forma cada vez mais superficial. Não há tempo para coisas profundas. A quantidade de coisas que nos chega ultrapassa e transborda o nosso limite de processamento. Além disso, caros amigos, há uma criação artificial intensa de necessidade por bens de consumo. E tão logo esses bens são consumidos, surgem novas necessidades materiais. Existe o desejo pelo novo, como uma oportunidade de ser melhor e diferente do outro. Assim, é o ser humano moderno, internamente insatisfeito e frustrado com a realidade, preso nas seduções ilusórias. Afinal, caros amigos e ouvintes, ansiedade pelo quê? Há muitos motivos que encontramos para pré-ocupar a mente. Ficamos ansiosos para resolver os nossos problemas do mundo, seja no trabalho, na família, na aquisição de bens ou também para superar as nossas imperfeições. O facto é que estamos acostumados ao imediatismo e queremos solucionar tanto as novas demandas como as dificuldades de séculos num estalar de dedos. E quando não conseguimos, caros amigos, sentimos-nos frustrados, agoniados e impacientes. Motivo pelo qual a ansiedade pode levar mesmo à depressão quando não atendemos às nossas expectativas. Entretanto, devemos tentar ir além da resposta direta à pergunta: porquê é que estou ansioso? Perguntar isso quando estivermos neste estado emocional. Porquê é que estou com esta ansiedade? Porquê é que estou ansioso? E assim buscar compreender o que é que está por trás desta ansiedade, ou seja, o seu motivo real. Perguntando-nos: qual é o movimento que eu estou a sinalizar quando apresento estes sintomas de ansiedade? É uma pergunta feita ao próprio espírito. No livro O Homem Integral, a reflexão de Joana de Ângeles gira em torno da desumanização dos dias atuais. Desumanização dos dias atuais. Isto é, da desconexão do indivíduo em relação a quem ele realmente é, para atender uma sociedade de aparências, onde se valoriza o ter em detrimento do ser. Existe uma supervalorização da imagem que vale mais do que a própria realidade. Todos parecem viver como se tivessem que cumprir uma ordem invisível em que precisam ser visivelmente felizes e vencedores para os outros. Existe, é uma realidade. O medo de ser quem se é, de não ser aceite, de ter que ser mais e melhor, de forma constante. Dessa forma, a pessoa tenta adequar-se, moldar-se para atender um ideal coletivo muitas vezes inalcançável. Quanto mais cultuamos esse ideal, mais nos tornamos presas dele. Quando buscamos nos adaptar a padrões estabelecidos pela sociedade competitiva, frequentemente exigimos de nós condutas que extrapolam os nossos limites. Impomos-nos uma postura alerta de adaptação ao exterior, de melhorar sempre por fora e não por dentro. E isso tudo, caros amigos e ouvintes, gera ansiedade.
Ocorre assim um ciclo vicioso, porque não conseguimos atingir as exigências sociais e temos mais receio de nos mostrar como somos e receio de sermos rejeitados. Essas exigências promovem o desamparo e a insegurança pessoal. Nós estamos a descarregar as nossas ansiedades, caros amigos, em comportamentos compulsivos, como no consumismo, na alimentação desenfreada, nos cuidados neuróticos com o corpo, nas bebidas, no cigarro. Os vícios ou mudanças externas decorrentes da ansiedade são variados, mas indicam que por dentro estamos a ignorar-nos. Sobre isso, Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, diz-nos o seguinte: esmagado por conflitos, o homem moderno procura mecanismos escapistas de escape em vãs tentativas de driblar as aflições, transferindo-se para os setores do êxito exterior, do aplauso e da admiração social, embora os sentimentos permaneçam agrilhoados pela angústia e insatisfação. As realizações externas podem acalmar as ansiedades do coração momentaneamente, porém não podem erradicá-las, razão porque o triunfo externo não apazigua interiormente. E nessa tentativa de soterrar os conflitos íntimos sob preocupações exteriores contínuas, fica clara a evasão da realidade, a fuga. Nós preenchemos todos os minutos das nossas vidas com 1000 atividades para conquistas externas, porém isso diminui a nossa capacidade de observar a vida interior. A falta, caros amigos, de clareza interna traz um sentimento de vazio existencial. E nós estamos a ver isso. O que é que o vazio existencial está-nos a levar? Para a loucura, para os transtornos mentais, para a depressão e para os suicídios. Já temos dito isso muitas vezes. Sem saber qual o objetivo de estarmos aqui, quem eu sou, de onde venho, para onde vou. Na Associação Cultural Espírita Teixeirense nós explicamos tudo isso. E estamos sempre de portas abertas, todas as terças-feiras às 20 horas, na Canada da Luciana, número 5A, aqui em Santa Luzia, aqui mais acima. Errar, caros amigos, perante a lei divina é ainda normal no nosso nível evolutivo. Porém, persistir no erro atrasa o nosso único destino, que é da felicidade plena junto do Criador, do Pai. E alcançá-la, essa felicidade, só depende de nós. Por isso, a doutrina espírita esclarece e clareia o nosso futuro, dando-nos fé e esperança raciocinada, baseada na razão, na lógica. Sabendo que há vida além desta existência, o olhar se modifica. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no futuro, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Sabendo temporária a sua estada, a nossa estada, no lugar onde nos encontramos, menos atenção prestamos às preocupações da vida, resultando daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. O homem, caros amigos e ouvintes, pode e deve suavizar, como também pode, mas não deveria, aumentar o amargor das suas provas, conforme o modo por que encara a vida terrena. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea e ele a vê como um ponto, um pequeno ponto no infinito. O fardo assim, caros amigos e ouvintes, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Conhecedores destas verdades, até mesmo a ansiedade, produto das autoexigências de perfeição espiritual, se atenuam, se suavizam. Pois sabemos que temos que dar um passo de cada vez, um dia
por vez, rumo a essa perfeição. Isso não quer dizer que devemos deixar a evolução para depois, visto que cada vez que adiarmos a ação dignificadora a favor de nós mesmos, as circunstâncias se tornam mais complexas e difíceis, mas sim que é necessária a calma para o êxito individual e coletivo. Porque a calma inspira a melhor forma de agir e sabe aguardar o momento correto para atuar, propiciando os meios para a ação correta. Não antecipa nem retarda. A calma é filha dileta da confiança em Deus e na sua justiça, a expressar-se numa conduta reta que responde por uma atitude mental harmonizada. Ansiedade, caros amigos ouvintes, tem a ver com a falta de confiança em si mesmo e a falta de confiança em Deus. Bom, o grande desafio contemporâneo para o homem, que ainda muitos evitam, é o seu autodescobrimento, passo o pleonasmo. Se a ansiedade é resultante de uma equação interior da alma aturdida, devemos nos voltar para essa dimensão em busca de respostas mais profundas, ou seja, procurar mergulhar em si e saber quem se é. Quem se é. Santo Agostinho dá-nos aqui um conselho espetacular que está contido no Livro dos Espíritos, na questão 919. Ele diz que nós temos como meio mais eficaz de nos melhorarmos nesta vida e de resistirmos ao arrastamento do mal esta instrução: conhece-te a ti mesmo. E ele dizia assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e me questionava se não faltara algum dever. Foi assim que cheguei a conhecer-me e a ver o que precisava de reforma em mim. Ele acrescenta, aquele que todas as noites se lembrar das ações que praticou durante o dia e se perguntar o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força pode adquirir para se aperfeiçoar. Questionai-vos, portanto, sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que censurarieis se fosse feita por outrem a vós mesmos. Nós começamos a ver, caros amigos, que esta instrução de Santo Agostinho sobre o conhecer-se a si mesmo não é portanto, um puro e simplesmente levantar dos nossos defeitos e qualidades, mas sim entender o motivo das nossas reações, dos nossos comportamentos sobre as provas que nos surgem. Portanto, que não guardemos para nós quer os aspectos depressivos, quer os aspectos da ansiedade. Nós devemos, e é um conselho, abrir o nosso coração. Dizer a alguém, eu não estou bem. Pedir ajuda. Ter a humildade de pedir ajuda. Porque o orgulhoso dificilmente a pede, a solicita. Porque o orgulhoso se julga superior a todos os outros. O humilde, como já dissemos anteriormente, não é aquele que anda de roupas simples, que é pobre, que vive numa casa sem quase nada. Essa pessoa, nós dizemos muitas vezes que é um humilde. Muitas vezes nós vivemos pobres que são muito orgulhosos. A humildade não se vê nas coisas exteriores. Um grande sintoma da humildade é não nos sentirmos superiores a ninguém. Diferentes, sim. Com coragem de sermos quem somos, mas não superiores a ninguém. O orgulhoso julga-se superior a todos. Por isso, não admite a existência de Deus. Porque não pode haver ninguém acima de mim. Se não admite a existência de Deus, se julga superior, passando por problemas, não tem a coragem, a humildade de solicitar ajuda. Vamos abrir o nosso coração, vamos conversar, vamos pôr de lado os iPhones, os smartphones para conversarmos em casa, com os amigos.
Vamos nos deixar estarmos quais dependentes robôs presos a uma caixinha pequenina que nos distrai da realidade. Somos nós que escolhemos essa distração. Vamos despertar, caros amigos e ouvintes, vamos despertar. Porque o que está a acontecer tem que acontecer. Para a Terra subir de patamar evolutivo, estruturas arcaicas têm que ir abaixo. Para que novos pensamentos, novas estruturas, novas formas de pensar e de agir ocupem o seu lugar, um lugar renovado. Portanto, tudo o que está a acontecer é necessário acontecer. Jesus já falava dos sinais dos tempos. Nós já estamos, digamos, no olho da tempestade, no olho do furacão. Temos a que estar atentos, porque se estivermos atentos, a probabilidade de cairmos é muito menor. Vamos olhar uns para os outros e vamos pedir ajuda, ajudar também. Caros amigos e ouvintes, foi um prazer, mais uma vez, estar na vossa companhia. Marcamos encontro para o próximo sábado, para mais um tema. Até lá, fiquem com um grande e forte abraço aqui do Pedro Silva. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.